Olá, você está no canal Nelson Abrilho dos Santos, dividindo conhecimento. Hoje é o último domingo do ano de 2020, 27 de dezembro. Viva bem esses últimos dias. Essa é uma data especial para mim. Meu pai, que nascera em 27 de dezembro de 1927, faleceu há poucos dias, há pouco mais de 2 meses, no dia 22 de outubro. E hoje, portanto, completaria 93 anos. Fica então o registro particular e de boas lembranças para mim, boas recordações. Vamos ao assunto de hoje. Tenho procurado postar vídeos com até 8 minutos, mas esse de hoje, por certo, ultrapassará 12 minutos. Mas fique até o final. O assunto é interessante. Vou abordar um assunto de interesse de proprietários de veículos em geral. Em outras palavras, assunto de interesse de grande parte da população. Trata-se de como defender auto de infração de trânsito. Muitas vezes pagamos multas por desconhecimento de aspectos simples, cujas orientações são encontradas muitas vezes na internet, à disposição de todos. Nosso propósito não é estimular o não pagamento da multa, mas é mostrar como não pagar aquilo que às vezes é indevido. Não precisa ser advogado para ter acesso às orientações que, como eu disse, são encontradas na internet. As multas são classificadas em 4 tipos: leve, média, grave e gravíssima. O valor dessas multas varia de R$ 88,38 até R$ 293,47, sendo que as infrações gravíssimas aplicam-se a elas os chamados fatores multiplicadores. Assim, as infrações gravíssimas podem ser multiplicadas por 3, 5, 10 vezes, podendo chegar até 60 vezes. Vou citar apenas um exemplo. No caso dos rachas, o fator multiplicador é 10, ou seja, a multa passa de R$ 293,47 para R$ 2.934,70. Mas vamos ao nosso propósito aqui, que é orientar na defesa e cancelamento do auto de infração. É certo que, dependendo do valor da multa, a contratação de um advogado pode não compensar, pois os honorários podem ser maiores que o valor da multa. Mas na esfera administrativa, o autuado pode fazer a própria defesa. A defesa administrativa pode se dar em até 3 fases. Primeiro, a defesa prévia, que é dirigida à direção do órgão autuador. No caso das supostas infrações em vias municipais ou estaduais, a defesa é dirigida às superintendências, secretarias ou agências de trânsito. E as infrações nas vias federais, a PRF, Polícia Rodoviária Federal. Se a defesa prévia for indeferida pelo órgão autuador e você tiver interesse, poderá recorrer em primeira instância à chamada Junta Administrativa de Recurso de Infração, a JARI. E ainda assim, se esse recurso em primeira instância for indeferido, você pode recorrer
em segunda instância, ao Conselho Estadual de Trânsito. Na internet você encontrará modelos da defesa e dos recursos e até orientações para encaminhar e protocolizar a defesa ou recursos. Bom, a defesa, você precisa, evidentemente, apresentar alguma argumentação válida, né? Não basta dizer que não viu o sinal, que não sabia que era assim, que não sabia. Isso aí não é defesa. Um dos pontos que muitas vezes acontece são as inconsistências cometidas pelo agente público. Quer dizer, o agente de trânsito, ele tem a obrigação de cumprir também com as normas. Então, uma das primeiras providências, quando receber da notificação da autuação, é buscar identificar eventuais erros ou inconsistências no documento, no preenchimento do auto de infração. E isso é comum acontecer. Vou citar 2 exemplos. Um deles é a falta da tipificação completa do enquadramento no Código de Trânsito Brasileiro. No caso do excesso de velocidade, por exemplo, além de citar o artigo 218, o agente de trânsito tem que citar um dos incisos para identificar se o excesso foi de até 20% da velocidade da via, se foi de 20% a 50%, ou se ultrapassou 50%. Se o agente citar apenas o artigo, sem citar o inciso, para enquadrar o excesso cometido, o auto de infração é nulo e você pode requerer o seu cancelamento e arquivamento. Lembrando que o auto de infração não tem correção, não tem retificação. Encaminhou errado, vai ser anulado. Outro exemplo de erro do agente é a descrição incompleta da infração. Não basta, por exemplo, dizer que o autuado não respeitou o sinal de pare, seja vertical ou horizontal. Por exemplo, dizer que o autuado não respeitou o sinal de pare na esquina da rua A com a rua B. É preciso dizer em qual das ruas o autuado transitava e em qual sentido. Esse é outro motivo para pedir o cancelamento do auto de infração. Outro motivo é a notificação da autuação fora do prazo legal. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que você pode receber a notificação, você deve receber a notificação da multa no prazo máximo de 30 dias contados da data da suposta infração. 30 dias, não mais. Se a infração ocorreu no dia 15 de novembro, você deve receber a notificação até o dia 15 de dezembro. Se o órgão autuador não pode, ou melhor dizendo, o órgão autuador não pode querer contar esses 30 dias depois da postagem no correio. Por outro lado, se os correios entrarem em greve, isso não é problema do autuado. O problema é do órgão autuador. Um outro motivo, um outro argumento é a falta de sinalização no local da suposta infração. Se a notificação descreve de forma completa que você não respeitou o sinal de pare, trafegando no sentido norte-sul na rua A, esquina com a rua B, no setor tal, na cidade tal,
vá ao local e verifique a existência da sinalização adequada. Pode não existir, e aí é motivo para pedir o cancelamento do auto de infração. Como provar a inexistência? Com fotos. Agora, pode acontecer de você ter sido atuado por trafegar acima da velocidade em uma rodovia. Nesse caso, dependendo da distância, pode não compensar ir ao local para fotografar eventuais irregularidades. Aí é melhor, dependendo das circunstâncias, pagar a multa. Se você for multado também numa rodovia ou numa rua de uma cidade qualquer, por ultrapassagem em faixa contínua, também compensa verificar a existência da faixa perfeitamente visível. Se não existe a faixa ou se não está visível, faça fotografias e use e junte à sua defesa e use como argumento para anular o auto de infração. No caso de multa por equipamento, por radar, seja fixo ou móvel, deve constar do auto de infração a data da última revisão do aparelho. Se a revisão aconteceu há mais de um ano, 12 meses, a multa será nula também. Há um outro aspecto também. É proibido instalar radar de fiscalização se houver variação de limite de velocidade em trechos menor que 5 km. Exemplificando, se no quilômetro 20 de uma rodovia há uma barreira estabelecendo a velocidade máxima de 80 km, só poderá vir outra barreira com velocidade menor, 50 km, por exemplo, a partir do quilômetro 25 em diante. Se você for multado por um aparelho no quilômetro 23, que impõe um limite menor que o radar instalado no quilômetro 20 anterior, que marca, que permite 80 km, essa multa também será nula. E por último, em relação à competência do órgão autuador. Há uma farta jurisprudência dos tribunais brasileiros no sentido de que o DENIT não pode aplicar multa em decorrência de excesso de velocidade. No entanto, o DENIT continua aplicando multas através de radares. Use a jurisprudência encontrada na internet para fazer sua defesa e pedir a anulação do auto. A atribuição, no caso de auto de infração por excesso de velocidade nas rodovias federais, é da Polícia Rodoviária Federal. Veja que são aspectos que muitos desconhecem e acabam, às vezes, pagando a multa indevidamente. Não é só o cidadão que precisa cumprir as normas, né? A administração pública e o agente público também tem que cumprir a sua parte. Esses são apenas alguns exemplos de argumentos para cancelamento de auto de infração. Muitas vezes, seu pedido é indeferido pelo órgão autuador ou pela Jari em primeira instância. Mas insista, você pode ver sua defesa indeferida, seu recurso indeferido em primeira instância, mas você pode ter sucesso na segunda instância, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Dependendo da situação, se vislumbrar a necessidade futura de buscar o amparo do judiciário, busque desde logo um advogado. Uma defesa administrativa bem estruturada é caminho para o sucesso no judiciário. Fico à disposição para maiores esclarecimentos através do meu site ou do meu e-mail, que estão indicados na descrição deste vídeo.
Encerrando, lembro que registro que estou desenvolvendo um e-book sobre os contratos sociais das sociedades. Já o meu e-book, Manual das Perícias Judiciais, já está à venda no site Hotmart. Veja o link também na descrição deste vídeo. Leia meus artigos no Facebook, no Instagram ou no LinkedIn, procurando por Nelson Abrilho dos Santos ou Nelson dos Santos. Por fim, deixe o seu gostei, ative o sininho, faça seus comentários, sugira assuntos para que nós possamos abordar futuramente. Obrigado e até o próximo vídeo.